O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. João, você esteve aqui em várias oportunidades, né? Mais recentemente no episódio passado, em que falamos sobre o seu projeto, né? Na sua página, tanto no Instagram quanto no TikTok, né? O Cineratos. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Claro, o meu nome é João Neto, eu tenho 31 anos, sou formado em jornalismo e língua portuguesa, hoje trabalho como professor no estado de São Paulo e tenho minha página também no Instagram e no TikTok em que eu falo sobre cinema, o Cineratos. E a gente falou dela no episódio passado, né? Mas quem não escutou, dica, vai lá escutar o episódio que ficou muito legal. Mas quem quer escutar esse episódio primeiro antes de ir lá para o episódio que a gente fala sobre Cineratos, você podia falar um pouquinho dela pra gente? Claro, o Cineratos surgiu em 2020, né? Desde então vem aí em altos e baixos com ele, mas normalmente é um lugar para onde eu levo as minhas considerações sobre o que eu tenho visto. Na verdade, o que acabo levando para lá são as coisas que eu mais gosto ou desgosto. Então, filmes que me provocam tanta coisa não tem tanto espaço lá. E ao mesmo tempo também abro espaço para que as pessoas me peçam alguns filmes para eu poder comentar, enfim, eu posso fazer minhas próprias análises. E voltei ativa com o Cineratos. Hoje saiu um comentário sobre um filme que tem o De Niro, chamado The Out Knights, Máfia e Poder. E é curioso, cara, esse é o terceiro filme da Warner que ela lança esse ano, em que ela pega o ator principal e simplesmente duplica ele para viver dois personagens diferentes. E eu falei sobre esse filme, tá lá no Cineratos, quem puder vai lá dar uma conferida. Legal. E você viu algum filme bacana essa semana? Além desse, você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, eu vi Oeste outra vez. Fazia um tempo aí que eu tava interessado em ver esse filme e consegui arrumar um tempinho pra assistir. Basicamente é um filme que vai se passar no sertão de Goiás e vai acompanhar a história de dois homens, o Totó e o Durval, porque a vida deles, curiosamente, acaba se entrelaçando de uma forma meio inesperada. Eles amam a mesma mulher e são abandonados por essa mesma mulher. E aí, por conta desse abandono, né, isso vai gerar uma rivalidade ali entre eles. E aí a gente vai passar a ver os desdobramentos, né, dessa rivalidade. Basicamente é um filme que vai tratar muito sobre essa coisa do universo masculino, remetendo também a essa questão do filme western, né? Então, o que a gente acaba vendo ali é um mundo muito imerso numa questão de solidão, de incomunicabilidade, quando a gente pensa nesses homens muito fragilizados, e ao mesmo tempo de muita violência. Então, é um filme que eu tava esperando assim, para ver fazer algum tempo. As pessoas que estavam assistindo já vinham falando dele super bem, e realmente é um dos grandes filmes, acho que desse ano, cara. Quem puder... Ele tá na locadora Veja aí, tá facinho de achar em qualquer drive. Oeste, outra vez, acho que merece ser visto. Eu vi esse filme. Eu achei interessante isso de que é um filme, apesar de ser um filme muito masculino, né, no sentido de que a única personagem feminina, né, vê os dois fazendo bobagem, aí fala assim, cansei, vou embora dessa jossa, e vai embora, e aí a gente não vai ter mais personagem feminina no filme, então a gente só vai ficar... Mas as personagens femininas, elas que se fazem presente na narrativa, né? Você sempre vai ter o personagem que foi abandonado pela mulher, né? É interessante. Caramba, foi bom. Pois bem, hoje a gente começa a falar do cinema brasileiro, né? Tradicionalmente faz episódios dedicados
ao cinema nacional. E hoje a gente eu e o João, a gente vai falar sobre uma diretora, mas antes eu gostaria de saber do João, assim, qual é a sua relação com o cinema brasileiro e como é que você aborda o cinema brasileiro lá no Cinerato? Eu sempre gostei muito, cara, de cinema brasileiro. Cheguei a comentar aqui no episódio passado, né, sobre o quanto a influência do meu padrasto foi importante para minha formação e até para a forma como eu aprendi a me relacionar com o cinema e com as coisas que eu gostava, né? Existia sempre uma necessidade muito grande da parte dele de me fazer botar em palavras e entender justamente por que eu me conectava com certas coisas ou não me conectava com outras, né? E não foi muito diferente com o cinema nacional. Eu lembro que um dos filmes que o meu padrasto mais gostava de assistir era O Paió, né? Então a gente via com alguma frequência também aqui em casa. Sabia que eu não vi? Sério, cara? Tô pra ver há um tempão. Acabaria aí um episódio. Saiu o segundo filme não tem muito tempo, acho que 1 ou 2 anos atrás. Esse eu ainda não vi. Mas eu acho que você ia gostar, viu? Mas enfim, como eu disse, essa coisa da influência do meu padrasto acabou ajudando na minha formação e também teve essa influência por conta do cinema nacional, né? Como meu padrasto sempre foi muito aficionado assim, pelas artes, o cinema nacional também não estava fora do radar dele. E, óbvio, né? Acho que, como toda criança que nasceu nos anos 90 e foi, basicamente, durante algum tempo, também educado pela TV e pelo que era selecionado ali pela TV, tive muita influência de filme hollywoodiano, que, de certa forma, também me fez assistir menos filmes nacionais. Mas acho que depois que eu acabei me descobrindo talvez como um cinéfilo de verdade, assim, de me interessar por cinema, para além do que estava só passando na TV, o cinema nacional sempre me chamou muita atenção. Então, acho que o cinema nacional sempre vai ter um espacinho bem, bem legal assim na minha vida. Até a gente comentando sobre o Oeste outra vez, eu acho que a gente merecia assim mais espaço assim para que as pessoas pudessem se abrir a ver mais filme nacional. Eu sinto que ainda existe uma resistência muito grande. Até mesmo em casa, por exemplo. Eu e minha mãe talvez sejamos hoje as pessoas que mais veem cinema em casa. E eu tenho outros 2 irmãos, só que se falar de ver filme nacional para eles, se não for, sei lá, Tropa de Elite, ou Cidade de Deus, ou O Alto da Compadecida, eles não têm assim tanto apreço para nacional. E vejo isso como um reflexo mesmo, até nas escolas em que eu leciono. Toda vez que acabo falando e acho brecha para falar sobre cinema nacional, eu vejo pessoas torcendo o nariz. Então, acho que é algo que a gente acaba constatando ali no dia a dia. Mas enfim. E aí, pensando no Cineratos, sempre tento trazer o cinema nacional com um tratamento muito parecido assim, com o que eu faço com qualquer outra obra, sabe? Como eu disse agora há pouco, a ideia do Cineratos é realmente trazer os filmes que acabam se conectando comigo de alguma forma, né? E vez ou outra tem algum filme nacional pintando por lá. Eu tento sempre me manter o mais aberto possível, assim, com o que eu vejo ao longo do ano. Então, a minha experiência nunca é baseada ali só numa produção cinematográfica, né? Eu tento dar uma variada e, variavelmente, acabo privilegiando ali alguns filmes nacionais também. E antes de a gente falar da diretora, que é o tema do programa, porque eu pensei, ela meio que se insere, né, nesse novíssimo cinema brasileiro, né? Não, é como se fosse um período que é o mais contemporâneo, né? Porque se a gente for botar tudo, desde dos filmes de 95, desde o Carlota Joaquina pra cá, é muita coisa, né? E o cinema brasileiro eu acho que mudou bastante de lá pra cá, né? E você consegue ver, né, alguma coisa que mudou no cinema brasileiro, assim, tipo, da última década pra cá? Nossa, cara, acho que é uma pergunta muito complexa, né? Porque... Desculpa, eu pensei nela agora. Aí eu vi que o primeiro filme dela é de 2008. É um curta? É um curta. Os longas foi só agora, o Carvão. Os 2 agora, né? Ela tem uma carreira bastante grande, né? Com curta, assim, ela produziu bastante coisa. Mas é uma pergunta complexa porque a gente sempre fala de cinema nacional, mas a produção é tão diversa aqui dentro do Brasil, né, cara? Tudo que é feito aos 4 cantos aqui sempre tem uma identidade, acho que muito própria, tem interesses também que são muito próprios.
Não sei, eu fico sempre muito tentado a olhar para a forma como a gente acaba produzindo e se relacionando com o cinema a partir de uma ótica muito sintomática, assim, do momento que a gente vive. Óbvio, né? O cinema, como qualquer arte, acaba reproduzindo boa parte do espírito ali do momento, né? E o cinema nacional acho que acaba não se furtando tanto disso. Eu acho que talvez falando até mais do cinema da Carolina, cara, eu sinto que ela se alinha ali com uma tendência dentro do cinema nacional que vai buscar trabalhar o nosso cinema retomando algumas perspectivas, na verdade, que acho que em algum momento elas foram um pouco que deixadas de lado. E essas perspectivas acho que estão muito ligadas à questão de como a moralidade é retratada dentro do nosso cinema. Eu acho que talvez desde a retomada até, sei lá, meados ali da década de 2010, a gente ainda tinha alguns resquícios de um cinema que tinha uma moralidade talvez muito bem definidinha, assim, sabe? E quando eu digo definida é que a moral ela é muito clara. E eu sinto que no cinema dela a gente tem uma mudança nessa perspectiva, de que a moral ela não tá ali posta de forma tão simples, né? Na verdade é uma moral muito contraditória. E acho que é algo que a gente consegue mapear, assim, num cinema mais contemporâneo, né? De como as coisas foram evoluindo dentro desses vários cinemas que a gente tem dentro do Brasil. Então, talvez seja, para mim, pelo menos, eu vejo que é mais nesse sentido. É um cinema muito, 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 como eu disse, diverso, né? Acho que tem produção para tudo que é gosto. Desde esses filmes que acabam ganhando mais espaço e que vão realmente pro circuito aí de exibição, quanto outros que acabam até desaparecendo depois que eles são exibidos em festivais, né? Acho que, infelizmente, a gente ainda vive um problema muito grande de exibição no país, porque eu passo a perceber e vejo outras pessoas constatando isso também, que existem editais muito legais, assim, para que você consiga viabilizar um trabalho, uma obra, né? Mas depois de você viabilizar, as poucas oportunidades que você tem de fazer com que essa obra chegue em outras pessoas, normalmente é em festivais. Falta talvez um pouco de políticas públicas que ajudem realmente na exibição, né? Porque é triste esses filmes ficarem restritos a esses festivais e depois eles acabarem desaparecendo ou ficarem ali restritos a poucos acessos, né? Então é sempre muito, muito preocupante quando eu paro para pensar nessa perspectiva, porque, poxa, é tanta coisa que é produzida aqui dentro, é tanta coisa de qualidade e tão diversa que elas mereciam também ganhar ali um espaço à luz, né? Enfim, não sei nem se eu consegui responder de fato sua pergunta, Thiago. Você falou do grande problema do nosso cinema atualmente, né, que é o problema da distribuição, né? É muito difícil a população ter acesso a esses filmes, né? Só se você vai num festival, e mesmo assim há vários problemas desses festivais, porque assim, vamos supor aqui no Rio de Janeiro, os filmes se passam ou no centro ou na Zona Sul. Quem mora na região metropolitana, quem mora em Caxias, quem mora em Nova Iguaçu, não tem acesso a esses filmes, porque assim, a maioria desses filmes são passados às 8 horas da noite, 9 horas da noite. Aí a pessoa leva 2 horas para chegar no cinema, vai assistir o filme, vai sair do cinema mais de meia-noite. E não tem transporte público nessa hora, né? Então, muita gente das periferias acaba não tendo acesso aos festivais e por isso não vão ter acesso aos filmes. Foda, né, cara? Porque é isso, e a gente tá falando de capital, né? Se a galera que tá na capital não consegue ter acesso, quem dirá quem vive no interior? Aqui mesmo, em Jaú, a gente nunca teve um festival de cinema ou, sei lá, uma exposição em que a gente tivesse pessoas aqui de Jaú ou da região que produzissem e pudessem expor seus filmes. E é isso, acho que fica muito, muito restrito. É complicado. O próprio governo Lula falou há algum tempo atrás aí sobre a possibilidade de lançar um streaming para acabar
conseguindo exibir esses filmes que são produzidos aqui dentro do Brasil, que acho que seria um avanço. A ideia inicial, pelo que eu li, seria um streaming gratuito em que as pessoas poderiam acessar e teriam várias obras ali que seriam disponibilizadas para que as pessoas pudessem assistir. Não acho que é o que vai resolver o nosso problema, como eu disse, acho que a gente precisaria realmente de políticas públicas que fizessem com que esses filmes fossem distribuídos e chegassem a todas as pessoas, mas é um caminho, né? Acho que o modo de consumo tem mudado, o perfil de consumo tem mudado muito. Cinema é uma coisa cara. Acho que cada vez mais isso fica evidente e às vezes eu fico até com a impressão de que talvez o cinema, em algum ponto, passe a se assemelhar bastante com o teatro, assim. Tem lugares aí que o ingresso a inteira chega a 50, 60 reais, o que eu acho um absurdo. Proibitivo. Pois é, cara, porque nem todo mundo tem essa grana, sabe? E sempre tem essas outras questões, né? Tem a questão da locomoção, como a pessoa vai fazer para chegar até o cinema. Depois ela tem que pensar na grana para voltar, provavelmente vai querer comer alguma coisa. Então, se você botar na ponta do lápis aí, uma ida ao cinema às vezes fica mais de 100 reais. Então é muita Isso coisa. se for sozinho, né? Exato, cara. Imagina uma família. Uma família, um casal e 2 filhos. Cara, você morreu ali no final de semana, né? Você gastou o dinheiro do seu lazer indo uma vez ao cinema no mês. Então é muito complicado isso, né? E uma outra coisa que me veio à mente é que quando a gente foi gravar o episódio do Leon Hirschman, eu vi um filme dele chamado... O Leon Hirschman tem um filme chamado... É um curta, 21 minutos, né? Se chama Cinema Brasileiro Mercado Ocupado. E ele fala disso, que quando o Brasil fez as telecomunicações, a televisão, ele investiu pesado na infraestrutura. A infraestrutura, quem fez a infraestrutura para a gente ter televisão foi tudo o Estado. O mesmo vale para telefonia móvel, para telefonia, essas coisas assim. Mas ele fala que para o cinema não teve isso. O que o cinema, o investimento governamental, isso ele está falando de 75, né? Na época da Embrafilme e tal. O investimento estatal é tudo muito paliativo, né? E até mesmo hoje, né? Você vai ver, é edital, é isso, é troço. Não existe uma política para criar uma estrutura de cinema aqui no Brasil que também respondesse também a essa necessidade da distribuição. Eu lembro que eu vi um filme do Eric Rocha, quer dizer, eu revi um filme do Eric Rocha chamado Cinema Novo, e aí tem todo um capítulo sobre a Difilmes, distribuidora de filmes limitada. Foi uma empresa de produção e distribuição de filmes fundada em 65 pelo pessoal do Cinema Novo. E aí ela é que buscava, ela corria atrás para que os seus filmes fossem exibidos, cinemas comerciais, né? Não ficassem restritos aos festivais, né? Ao circuito dos festivais. E antes que alguém reclame, não, muito pelo contrário, eu acho que os festivais são importantíssimos, não tem que acabar o festival, sabe? Os festivais são muito importantes e as grandes novidades, as grandes revoluções que o cinema brasileiro mostra vêm justamente desse tipo de cinema, né? Mas, pois bem, a diretora sobre a qual a gente vai falar esse episódio é a Carolina Markovics, né? Ela fez 2 longas, mas ela antes chegou a fazer 5 curtas. São curtas que eu achei, pelo menos os que eu vi. Eu cheguei a ver 3 filmes, 3 curtas. Ela fez 2 outros que eu não consegui assistir. Mas os que eu assisti eu gostei bastante. Assim, né? O primeiro é o Praça da Luz, que é uma série de entrevistas com prostitutas, assim, acima de 70 anos que frequentam a Praça da Luz, né, e contando, né, da vida delas, né, contando de como elas chegaram até estar nessa situação, né, e elas contando coisas do cotidiano, né, e é interessante que ela começa no documentário e aí ela vai para uma animação, porque o segundo filme dela, o segundo curta dela é o Edifício Tatuapé Marral, que conta a história de um boneco de maquete, que é o Javier Juárez Garcia, que é argentino, que resolveu se mudar para São Paulo, né, para aproveitar o aquecimento do mercado imobiliário, né? E aí conta a história dele e tal. E aí um dia ele chega em casa
e vê a mulher dele, que é também uma maquete, traindo ele com uma outra pessoa, que também é um outro boneco de maquete. E aí ele fica arrasado, e aí ele resolve ir para Europa, para alguma região da Europa, porque tem um mercado de mudança de sexo, né, para manequins. E aí ele vai lá, Específico. porque hã? Específico. Não, e assim, e não é só isso, assim, não é só mudança de sexo, é mudança de tudo, assim. Então, um manequim que é homem, ele quer se transformar numa cesta de frutas, ele vai lá e se transforma, né? Aí ele conta a história de um amigo dele que era australiano, que eu acho que ele era baixinho, gordinho e tal, aí ele falou que queria mudar, porque agora lá na Austrália, né, tinha tudo projeto de praias, essas coisas assim, estavam muito em voga, e aí ele queria, né, se transformar numa daquelas louraças, assim, tipo russas, né? Aí ele chega pro cara e fala que quer ficar uma loura tipo russa. E aí o cara vai e transforma ele numa matriosca. Aí eu não vou contar o que acontece com ele, mas bem divertido esse filme. Porque assim, aí depois de fazer um documentário, uma animação, ela foi pro cinema narrativo, né? E aí esses dois, né, o Postergados, eu não sei a história, o Namoro à Distância eu acho que tem alguma coisa a ver com ET. Eu acho que é um cara que é obcecado para ter relações sexuais com ET. E aí depois ela faz um filme chamado O Órfão, que eu gostei muito. E foi lá que ela descobriu o Cauã Varenga, que vai participar lá do Pedágio. E é uma história bem interessante também. É muito triste, e é uma coisa comum, sabe? A história do garoto que vive no orfanato, e aí ele meio que já tá cansado de que ele vai para uma casa, e aí os pais, entre aspas, os pais adotivos dele, né, estão sempre devolvendo ele, como se ele fosse mercadoria estragada lá da Amazon, sabe? Isso é um troço que é comum. Bizarramente, eu acho um absurdo fazerem isso com cachorro. Imagina com uma criança. Você chega pra criança e fala assim: ah, não consegui me adaptar bem com essa criança, vamos devolver ela pro orfanato. É. Isso é um absurdo, né? Mas aí depois de fazer o Órfão, que ganhou reconhecimento internacional e tal, chegou a ganhar o Queer Palm de 2018, do Festival de Cannes de 2018. E no Festival do Rio também, né? No Festival do Rio ela ganhou o melhor curta-metragem de 2018 e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de melhor curta-metragem de 2019. Caralho, cara. Esse filme, esse Órfão. Eu achei muito interessante esse filme, gostei bastante. E aí depois disso ela foi fazer longas, né? Resolveu se aventurar para os longas. E de maneira geral, João, qual a sua opinião sobre os longas dela? Como eu falei, o meu primeiro contato com o trabalho dela foi com Carvão, né? E já gostei muito assim de Carvão. Acho que foi uma experiência muito, muito interessante, justamente porque, como eu disse, é um cinema que traz essa questão da moralidade, pelo menos para mim, a partir de uma perspectiva que não é tão óbvia, né? Eu acho que ajuda a lidar ali com as questões, com os temas que ela quer abordar, sem cair num moralismo barato. Eu acho que às vezes existem alguns filmes, e aí eu não digo nem só no Brasil, mas alguns filmes que acabam caindo um pouco num juízo de valor que acaba tornando, pelo menos para mim, o filme um pouco mais raso. E aqui eu acredito que não. Eu vejo que, pelo menos nesses dois filmes, a gente tem alguns temas que acabam sendo muito recorrentes. Essa questão da moralidade, como eu disse, que tem um olhar mais complexo. Existe alguma coisinha também ali de hipocrisia religiosa, famílias disfuncionais, a própria questão de sexualidade. E, de certa forma, me lembra muito um retrato muito interessante assim, e bastante preciso de um país que é muito
paradoxo, né? E bastante profundo, assim, pensando até em questões geográficas quanto simbólicas também. E eu vejo muito ela filmando extremos, né? Quando a gente pensa na questão do amor, é sempre um amor muito sufocante, ou então quando a gente vê ali algum tipo de intolerância que vai aparecer menos como uma intolerância, mas tentando se passar por uma preocupação, e até a questão de como a gente tem algumas escolhas ali que, por menores que sejam dentro de uma trama, menores que sejam dentro ali de um cosmos, elas vão ter alguns reflexos muito maiores, né, que vão atingir esses personagens em algum momento. E para mim é um cinema que é muito sutil, mas ao mesmo tempo ele é muito enérgico, assim, muito implacável, né? E mesmo quando a gente tem esses enredos que eles parecem ser muito simples, ela vai cultivando ali uma complexidade que é emocional e bastante profunda e que vai se revelando muito nas entrelinhas. Então é um cinema que ele traz uma certa profundidade ali, por mais comum que ele possa parecer na superfície, sabe? As histórias, elas nunca são histórias hiper, mega mirabolantes, elas realmente estão interessadas ali num olhar mais pro cotidiano. E acho que foi isso que me encantou, assim, numa primeira visita ao cinema dela. Tanto que são 2 filmes que eu revi agora, né? Mas eu já tinha revisto eles algumas outras vezes, porque realmente gostei, cara. Acho que é uma diretora que passei a ter vontade de acompanhar sempre que sair alguma coisa. E eu acho que uma marca registrada desses 2 filmes é que, assim, eles foram feitos em sequência, né? E ambos os filmes foram feitos durante a pandemia e durante o governo Bolsonaro. Eu acho que esse filme meio que reflete, né, o espírito do tempo daquela época, né? Como eu disse, acho que o cinema dela acaba transbordando muito do que é o nosso cinema contemporâneo, né? Dessa coisa de conseguir transmitir muito do espírito do momento em que a gente vive. Mais uma vez, o nosso cinema é muito plural, existem N produções com focos também muito diversos, mas eu sinto que realmente tem algo ali no cinema dela que acaba se comunicando ali muito com o nosso momento vivido, né? Você achou os filmes dela, o humor dela ácido, divertido? Porque assim, eu vi a Isabela Boscov com outro cara, e aí o cara achando que era engraçadíssimo o fio Carvão. Caraca, cara, a pessoa acabou de jogar o pai pelo. Onde é que tá a graça nisso, cara? Cara, não, eu tô no mesmo time que você. Eu acho que ela tem um humor que é muito peculiar dela, mas é um humor que tá menos interessado em te fazer rir, e acho que mais um humor que te deixa desconfortável, Exato, né? ele quer te constranger, cara. É um humor que vai te deixar constrangido, assim, porque por mais cômica que seja a situação e como ela vai se construindo ali dentro daquela perspectiva, ainda assim a situação é horrorosa, cara. É um cenário péssimo, sabe? É tudo ruim. Então, não sei, pra mim não tem como. Não tem como olhar pra aquilo e realmente morrer de dar risada, sabe? É um riso nervoso, acho, sabe? Sim. E foi isso que eu achei. Fiquei o cara falando assim, não, achei engraçadíssimo o filme, eu não parava de rir. Ela mesmo disse que as plateias estrangeiras achavam mó graça no filme. Eu falei assim, cara. Meu Deus, cara. Não sei, talvez as pessoas estejam sensibilizadas, né? Sei lá. Assim, pois é, eu fiquei meio. Será que eu vi o filme certo? Mas uma outra coisa, eu gostaria de falar sobre ela também. Tanto O Carvão quanto O Pedágio foram filmes que foram pré-selecionados como representantes do Brasil para o Oscar de melhor filme internacional. E uma coisa que eu vi em várias entrevistas que ela fala sobre a falta de diversidade, né, nas escolhas, né, de representantes do Brasil para o Oscar de melhor filme internacional, né? Porque ela disse que até então, até mesmo agora, né? Só haviam 2 filmes brasileiros dirigidos por mulheres tinham sido escolhidos para representar o país no Oscar como melhor filme internacional.
E, e muito triste, né, ver essa realidade como né, que o nosso cinema, como você bem falou, né, é muito plural, né, mas acaba para a seleção do Oscar geralmente é sempre a mesma turma de sempre, né? Acho que ela tem toda a razão, cara. Quando ela fala, né, sobre essa questão de a gente ter poucas diretoras, né, que conseguem angariar esse espaço, assim, nesse espaço que eu digo pensando numa vitrine, né, essas grandes premiações acabam virando ali um grande momento em que você realmente mostra ali pro mundo, né, para pessoas que de repente não tivessem como chegar até esses trabalhos, até essas pessoas. O que a gente está produzindo de bom, isso é muito importante. Aí a gente não faz juízo de valor, né, sobre a relevância do prêmio em si, mas essa vitrine é muito cara, né, e acho que alcançar essa vitrine é muito importante. E realmente, quando a gente pensa no tanto de diretores e diretoras que a gente tem no Brasil e das N possibilidades que a gente tem aqui de abordagens, de temas, de construção, eu fico sempre muito pesaroso, acho que essa é a palavra, em ver realmente que não existe tanto espaço assim para que a gente consiga levar esse nosso cinema para outros lugares, né? Acho que a gente vai acabar, eu pelo menos vou acabar dando voltas e voltas e ainda voltando muito para essa questão das nossas políticas públicas, né? Acho que muito provavelmente, para além de mostrar para o mundo o que a gente está produzindo, a gente sofre muito de fazer com que as pessoas vejam, né, aqui no Brasil, que está sendo produzido. Eu, fazendo uma conexão aqui que não necessariamente a ver, mas de alguma forma vou encaixar aqui, scrollando esses dias por Instagram, TikTok, eu vi alguns vídeos aí de uma moça, que para homens na rua e pergunta, né, fala aí três mulheres que você admira. E aí são homens que não conseguem citar três mulheres que não sejam, sei lá, minha avó, minha mãe, minha namorada, ou minha esposa, ou minha filha. E acho que isso é muito sintomático, né? A gente tem ali, aqui no Brasil, um espaço muito interessante que privilegia ali, dá espaço para que algumas mulheres possam produzir. A gente fala isso não só hoje, né? Mas ao longo da nossa história a gente tem diretoras muito importantes que vão trazer contribuições muito significativas, mas elas não chegam até as pessoas que precisam chegar, ou pelo menos se chegam, não há esse reconhecimento. Pelo menos não tanto quanto a gente pensa em diretores homens. A gente acaba sempre caindo nessa armadilha de falar sempre dos mesmos, e são sempre aqueles que, independente da qualidade do que eles produzem, eles sempre estão em voga, são sempre pessoas que acabaram construindo esse espaço ali, construindo até um lugar nesse imaginário coletivo de uma forma que essas diretoras não tiveram tanta oportunidade. Assim. E aí é triste. Eu queria realmente poder assim, esperar pelo menos que as pessoas pudessem falar com carinho e com admiração assim, da Carolina, e não só dela, mas de outras diretoras também. Bem, então vamos para os filmes? Bora lá. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram os longas da Carolina Markovics. Então, o João tinha escolhido 2 filmes que eu e um outro apresentador íamos falar, mas como essa outra pessoa não pôde participar, então eu e o João vamos dividir. Então, são 2 filmes que eu não vi, mas 2 filmes que o João já tinha visto. Ou seja, 2 filmes que estavam lá no meu ponto cego. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final deles, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Tiago, qual é o primeiro filme para a nossa discussão? Carvão, de 2022. Nós vamos conversar sobre Carvão, mas antes, o pessoal do Cultura Pop a Rigor tem um recado para vocês.
Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi escrito pela própria Carolina Markovits. Atuam no filme Maeve Jenkins, Jean Almeida da Costa, Benedito Alves, Aline Marta Maria, Rômulo Braga e Camila Mardila. Numa pequena cidade do interior, uma família recebe uma proposta rentosa, mas também perigosa. Hospedaram um desconhecido em sua casa. Antes mesmo da chegada dele, no entanto, arranjos precisarão ser feitos e a vida da família começa a se transformar. Porém, nenhum dos familiares, e muito menos o próprio hóspede, vê suas expectativas cumpridas. Essa sinopse vem do site Festival do Rio. Que prazer foi poder rever esse filme mais uma vez, cara. Como eu disse, meu primeiro contato com o cinema da Carolina foi justamente com Carvão. E lembro que foi com Carvão porque era um filme que vinha sendo muito bem falado, e me gerou uma curiosidade muito grande em assistir ele. E acho que a experiência de ver pela primeira vez e depois rever agora, mesmo já tendo revisto outras vezes, é mais de confirmar o que a primeira impressão já me trazia, assim, que é um cinema muito interessado em trabalhar em cima desses personagens, para além de um olhar, como eu já falei algumas vezes ao longo desse episódio, maniqueísta, né? Um olhar bastante complexo ali, que vai contemplar todas as nuances, acho que, desses personagens, né? E acho que vale aqui salientar que o hóspede que vai chegar até a casa dessa família, uma família que é bastante pobre, se trata nada mais, nada menos do que um traficante argentino que está em fuga, né? Ele está tentando se esconder ali depois de um episódio muito turbulento na vida dele, né? E aí, é nesse espaço rural que, aqui, mais uma vez, a gente volta para a questão moral, né? Aqui a gente tem um espaço que é moralmente ambíguo, que a Carolina ela vai escancarar muito o absurdo de pequenas transações éticas ali que vão estar presentes naquele núcleo familiar. E aí eu acho que muito que vai transbordar desse filme é um humor muito pesado, corrosivo, mas ao mesmo tempo acho que é um humor muito preciso. A gente até estava comentando sobre isso, né? Sobre o quanto o humor da Carolina está menos interessado em provocar o riso de fato e mais em provocar um constrangimento, né? As situações são tão absurdas, são tão difíceis, e a forma como ela vai construir isso que gera esse sentimento, né? De ficar realmente constrangido daquilo que está sendo colocado ali em tela. Então, é um humor que acaba te pegando ali pelos calcanhares. Pelo menos me pegou muito pelos calcanhares, né? É interessante porque ele dá o tom ali de uma comédia de costumes que é muito distorcida, cara. Porque, basicamente, o que a gente vai ter ali são escolhas de sobrevivência, né? É uma família que tenta a todo custo sobreviver diante de um cenário de muita diversidade, de um cenário de muita miséria. E são essas escolhas que vão acabar expondo ali algumas fissuras. Então, muito como um retrato ali da própria existência daquelas pessoas, mas também muito fissuras de um retrato social também. Acho que ela consegue trabalhar e transitar muito bem entre essas duas características, né? E a encenação desse cinema dela, nesse filme aqui, é uma encenação que é muito seca, minimalista e também muito realista. Como ela está interessada justamente em trazer essas nuances e trazer todos os paradoxos que a gente encontra, né, dentro do Brasil, desse Brasil que ela quer retratar, eu acho que ela realmente acaba se apoiando nesse cenário mais realista e que vai acabar contrastando ali com o humor das situações que vão acontecendo, né? E também, acho que outra coisa que ajuda a construir esse olhar mais realista é como a diretora vai escolher trazer tudo a partir de um olhar que é muito frontal e sem cair num sentimentalismo.
o que vai, na maior parte do tempo, tá expondo ali uma coisa grotesca, né? Com uma estética que é mais contida, muito porque tá calcada nessa questão do realismo, mas que é muito rigorosa ali na forma como ela escolhe construir essa própria mise-en-scène dela. E também vale, acho que, salientar aqui que existe um contraste muito interessante entre um cenário rural e bastante decadente, que a gente vai estar falando aí justamente do ambiente familiar ali, né, o lugar onde eles vivem, e também do tráfico de alto escalão, que vai oferecer uma tensão entre o que é pequeno e o que é grande, o que é robusto, o que é monumental, acho que dá para dizer assim, né? E tudo isso conduzido, obviamente, com uma mão muito, muito firme, muito precisa. E a gente tem uma crítica social que é muito clara, que é muito evidente ali, mas nunca assume um tom panfletário. Eu acho que eu gosto disso. Até comparando aí, são cinemas que são muito diferentes, mas a gente teve um filme que tinha um interesse também de fazer crítica, né, social, que é um filme chamado Medida Provisória, né, e que tratava mais de uma questão racializada, mas que também tentava ir por esse lado, né, mas que ao assumir um tom panfletário, que acho que algumas vezes alguns diretores acabam perdendo a mão um pouco disso, você perde essa perspectiva mais crítica, né, e que torna as coisas mais interessantes justamente pela profundidade com que elas se apresentam aqui. E acho que a Carolina ela é muito fiel a essa tradição, em como ela resolve construir esses personagens, esses cenários, sem cair nessa questão do sentimentalismo, sem cair nessa questão de ser muito, muito panfletária mesmo. E a gente vai observar essa decadência familiar, o peso também de como a gente percebe uma caretice da moral brasileira e muito de resquício ali de um cristianismo que é bastante repressivo, né? E que vai construindo uma atmosfera que é bastante abafada. E, enfim, tem um tom ali de horror que está muito presente na banalidade do mal e na forma como ela vai aparecer ali dentro desse filme, né? Presente em todos os desvios que a gente vai ter ao longo aí dessa trajetória dessa família diante desse traficante. Enfim, é um filme que eu gosto muito. Acho que todos os personagens eles têm camadas que são trabalhadas ao longo da projeção e que vão revelando ali, vão conseguindo traduzir os sentimentos daquele momento em que o filme foi produzido, né? Gostei muito, cara. É um filme que realmente me pega legal toda vez que eu assisto. Uma curiosidade para você é que eu vi, como eu falei, vi várias entrevistas, né, da Carolina Markovits. Eu acho que ela, eu não sei, mas muita gente entrevistou ela. Ela me parece ser bem aberta. Não sei se foi na época do lançamento dos filmes, pode ser, mas me lembrou muito Petzold, né? Petzold eu vi assim, tinha 300 entrevistas, né? Sim. A gente podia até ter chamado o Petzold para o episódio que ele, se calhar, topava. Eu não sei se a Carolina ia topar, mas eu vi nessas entrevistas uma coisa interessante sobre as filmagens desse filme, né? Porque ela queria fazer. Isso eu vou falar quando a gente for falar do pedágio, né? Mas ela buscou, né, incentivo, buscou editais, né, para viabilizar os dois projetos ao mesmo tempo, né? Mas ela conseguiu mais cedo que o outro, né? O Carvão ela conseguiu antes de conseguir o do pedágio, né? O pedágio, apesar de ser uma história que ela queria fazer há mais tempo, né? O edital pro financiamento do Carvão saiu antes e caiu justamente na época da pandemia, no auge da pandemia. E aí ela fala que uma parte considerável do orçamento pro Carvão foi justamente dedicado a comprar os testes, fazer as medidas para evitar o contágio do coronavírus, né? E uma coisa que ela falou que me chamou muita atenção é que eu não sei se foi eles terminaram de filmar ou se eles terminaram de montar, né, o filme, assim, alguns dias antes de ter o escândalo da Prevent Senior, né? E esse escândalo
né? Apesar de ela ter feito antes do escândalo Viator, né? Conversa bastante com o que aconteceu com o pai dela, né? Sim. E eu achei interessante esse... Apesar de o Caio ter falado, né, que a arte imita a vida imita a arte, né? Nesse caso, né, foram as duas coisas ao mesmo tempo, né? Assim, né, você tem a arte e a vida chegando à mesma conclusão, né? Uma sincronia ali. E essa questão de uma hipocrisia religiosa, né? Eu acho que mais a gente vai ver mais no outro, né? Mas nesse daí você tem o padre e ela busca o padre para ter algum conselho e ele não acaba não oferecendo conselho nenhum. Sim. Né? Ele respondeu, sabe, sei lá, a mesma coisa que se você perguntar pro chat GPT, sabe? Então, você fica meio... E no final você vai ter essa questão dessa corrupção moral, entre aspas, né, como muito ressoante no cenário que a gente estava vivendo na época, né, com que hipocrisia religiosa é uma coisa... É um lugar comum, né, mas eu acho que nesse, principalmente no outro, é visto de uma outra forma. O elenco, o que você achou da escolha do elenco, dos atores? Cara, eu acho tudo muito bem alinhado, assim. Talvez o que acabe salientando mais aos olhos seja a Maeve Jenkins, né? Uhum. Pra mim, o trampo dela aqui tá irretocável, assim como em Pedágio também. Acho que são dois trabalhos em que ela se sente muito à vontade e que tem essa coisa da construção das camadas, né? Acho que tudo depende muito de como o ator também consegue trazer essas camadas ali sem parecer caricato demais ou sem revelar demais essas camadas, sem a necessidade, sem dar o tempo para que a história chegue em cada uma delas. Então, acho que, óbvio, como eu falei, acho que tá todo mundo muito bem alinhadinho ali, mas ela, para mim, é quem acaba se destacando. Talvez não só ela, mas o menino também, né? O filho dela. O Jean, né? Tem ali talvez até um trabalho por trás ali de preparação de elenco e que traz uma naturalidade ali para dentro da atuação dele que é muito convincente, cara. Acho que tem até certos momentos ali que lembra muito quase um documentário mesmo, essa coisa de um retrato da vida e que se permite ali trazer esses momentos de puro grotesco e que vão surgir nos cenários mais inesperados, né? Tem aquele lance que vai ocorrer na escola, que a mãe é chamada para lá e acho que tudo tá muito bem encaixado ali. Eu gosto, cara. Acho que é um elenco muito acertado, assim. O Jean, pelo que eu soube, ele não é ator, né? Ele, na verdade, ele é lá de Joanópolis. A família dele tem uma carvoaria. A história do filme não ia girar em torno foi girar em torno porque quando eles foram conhecer o lugar, aí que veio a ideia, né? E aí, na verdade, o Jean é que orientava o pessoal de o que fazer lá na carvoaria. Foi ele que acabou explicando para a equipe, né? E uma coisa que ela falou também em algumas entrevistas é que quando ela vai tratar com criança, ela não dá o roteiro, né? Então, você vai ter um trabalho muito grande da Maeve Jenkins de encenar com o Jean. E é engraçado que teve uma outra entrevista que ela estava falando, né? Que ela chega para a Carolina chega para Maeve Jenkins e fala assim: não, seu personagem vai fazer isso, isso, isso e isso. Aí ela chega para o Jean e fala assim: você vai desobedecer tudo que ela falar, tá? E aí ele, improvisadamente, acabou seguindo essa cena. Essa cena se desenvolveu de maneira pesada a partir daí. Cara, sensacional, velho. Porque é isso, traz uma naturalidade ali pra cena, traz uma naturalidade pros personagens, para a relação ali, como ela funciona, como ela se constrói. E é quase palpável, assim, sabe? Uma outra atriz também que tá presente nesse filme e no outro é a Aline Marta, né? Sim. Que é a pessoa que, se me aconselhar qualquer coisa, eu vou fazer o oposto. Ela só dá conselho errado pro pessoal. Totalmente, cara. Mas ela, nesse filme, ela tá
já definido o caráter dela, no outro ela já é mais nuançada, já tem umas nuances que vão retratar mais aquilo que a diretora está querendo representar, né? E também uma outra que me surpreendeu a presença foi a Camila Marjola, né? Que é a Luciana, que fez o Que Horas Ela Volta, né? Sim. Aí eu tava vendo, tem uma determinada cena em que a Luciana, né, a Camila Marjola, ela tá lá na casa da Maeve Jenkins, tá querendo saber o que tá acontecendo, tá querendo dar um beijo no avô, no pai, e ela não deixa, e não sei o quê, e a Irene faz de tudo pra que a Luciana vá embora. Fala assim, cara, coitada da Camila Marjola, assim, ela não pode visitar as pessoas, que as pessoas já tratam ela mal. Ela foi visitar ela foi fazer vestibular, aí foi visitar a mãe, e aí a patroa da mãe esvazia a piscina. E aí agora, essa daí só faltou botar uma vassoura atrás da porta. Mas quando eu vi, eu fiquei assim, conheço ela, aí eu fui procurar e ver que ela é a filha da Regina Casé Que coisa, no Que cara. Horas Ela Volta, né? E o Jairo, o marido? Eu acho que é outro personagem muito interessante, né? Porque você tem Pô, eu gosto do cinema dela porque é isso. Você tem um cenário ali, enfim, uma construção de personagem que vai também retratar muito das configurações familiares que a gente vê no Brasil, afora aí, por menos reconhecidas que elas sejam, né? Acho que as pessoas fogem muito, né, desses assuntos, mas vez ou outra você acaba ouvindo uma história muito parecida com a dele, né? Que é desse cara, que é um pai de família, enfim, casado e tal, mas que existe um desejo latente ali por trás e que ele vai satisfazer esse desejo da forma que ele precisar para poder se realizar. Que basicamente é esse homem que vive numa relação heterossexual, mas tem ali um caso com um amigo, porque, enfim, ele tem as necessidades dele. E o filme, mais uma vez, né, acho que as escolhas da Carolina fazem muito sentido ali para a forma como ela resolve abordar tudo que ela vai trazer para dentro da trama. Porque, mais uma vez, ela faz tudo de forma muito frontal, né? E lida também com essas questões dele, né? Não há nenhum tipo de julgamento, há uma constatação. Isso acontece, isso tá presente ali no cotidiano deles, é mais uma coisa para essa família disfuncional ter que lidar, né? E é isso, acho que consegue transmitir muito bem, sabe? Acho que essas configurações familiares mais paradoxais possíveis, né? E mais, né? Eu acho que o grande problema dele é que a ausência dele, porque no final das contas, quem tem que carregar a família toda nas costas é a Irene. Tudo né? sobra pra ela, cara. E equipe técnica, como você já falou, o roteiro é da própria Carolina Markovics, assim como o Pedágio. Um filme montado por Lautaro Colatti, que trabalhou muito com a Carolina, né? Tanto no próprio Pedágio, no Órfão e no Postergados. A fotografia ficou a cargo do Pepe Mendes, que também já havia trabalhado nos curtas da Carolina Markovics. E sobre a trama, a gente já falou um pouco da trama. Uma coisa que eu estava esperando e não foi realizado, né, é que... Mas foi tentado, mas não foi realizado. É que a gente tinha falado no último programa sobre o teorema, e aí eu estava achando que o traficante, o Miguel, ia ser igual ao personagem do Terence Stamp, né? Achei que ele ia pegar todo mundo. Ele pega um e tenta pegar. E a Irene, foi interessante, né? Que a Irene, ela tem uma determinada cena que ela vai pro cabeleireiro, e aí vai para ficar bonita e tal. Mas aí você vê que não é pro marido, né? Pro traficante. Mas ele, de uma certa forma, ele é meio que o catalisador dessa mudança, né? Eu acho que até mais, eu acho que, na verdade, a grande catalisadora é a própria personagem da Aline Marta, né? Sim. E uma outra coisa que ela falou, eu falei da cabeleireira,
E ela disse que... Porque assim, o filme foi filmado em Joanópolis, que é uma cidade próxima à cidade natal da Carolina. E muitas pessoas que trabalham no filme como atores, né, não são atores, como o caso do Jean, e muitos são pessoas que ela já conhecia há muito tempo. A cabeleireira é a cabeleireira da cidade dela, que ela ia quando era criança. Foda. É, né? E não parece, assim, sabe? Tá tudo muito, muito, muito bem, assim. Você não vê eu não vi problema de entrega de fala de de ninguém desse filme. Uma outra entrevista que eu vi, né, dela é que alguém pergunta, né? Adorei a citação bíblica, porque no final, né, tem um padre recita um trecho da Bíblia. Diz a passagem: Aristeu, nos idos da criação deste vasto mundo, caminhava debilitado e claudicante. Carecendo alimento, Aristeu avistou uma árvore. Uma única árvore no deserto. Sentindo o último sopro de fé que ainda fazia amalgamar sua alma ao corpo, Aristeu se aproximou e pediu à árvore seu último fruto. A árvore compadecida disse que daria a ele seu último fruto, mas que ele estava podre e que lhe traria mais mal do que benesse. Aristeu então pediu para arrancar suas folhas para se fazer uma sopa. A árvore disse que suas folhas estavam tomadas por fungos e que a sua toxicidade o levaria à morte. Aristeu então pediu guarida a seu tronco. Minha madeira, Aristeu, está infestada de cupins. Aristeu então fez a última pergunta. Mas se tudo que te consiste não te traz pujança, por que não lanças mão para acudir um pobre homem? A árvore então respondeu: porque sem o que há de pútrido no que me constitui, como conseguiria eu conhecer a minha própria verdade? Palavras do Senhor. Elogiou, falando que é uma passagem que reflete tão bem, né, a história do filme. Aí ela vira e fala assim: não, eu inventei. Porque assim, eu tava achando esquisito, pô. Vou te dizer, eu tava achando esquisito, porque assim, Aristeu é um nome grego. O que o grego tá fazendo? E assim, nos idos da criação deste vasto mundo, quem é que, assim, na criação do mundo não tinha ninguém. Era Deus pairando. Então, assim, será que Aristeu estava junto quando Deus fala assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança? Ele está falando com o Aristeu, né? O Aristeu está lá conversando com ele. Por isso que está no plural. Né? E aí ele conversa com a árvore. Eu falei assim, gente, eu já vi cobra falante, mas árvore falante eu nunca vi. Não é? E aí, de repente, ela usa uma palavra que é a palavra que mais se usa na Bíblia, assim. Uma palavra que está em todo capítulo da Bíblia, que é toxicidade. Como falar toxicidade? Imagina se os hebreus conheciam o termo toxicidade. Mas eu achei... Mas eu acho que ela fez de propósito. Eu brinco, mas eu acho que ela fez de propósito porque ela tá falando, ela tá querendo comunicar exatamente isso, né? De como essas ficções, que ela vai chamar, né, a Bíblia de ficção, ela vai falar que, sabe, podem acabar moldando o caráter das pessoas. Como elas forçam o comportamento das pessoas, né? É um comportamento, ela vai falar que é um comportamento muito mais artificial, que não vem da pessoa, mas vem da sociedade, que é moldada por esses textos, né, que são arbitrários. Então, o que ela está querendo falar é justamente isso, sabe? Se é a história da carochinha por história da carochinha, eu faço a minha. E aí ela
fez, e eu acho que ela tá querendo discutir muito, muito isso. Por isso que ela não tá se ligando em árvore falante, em Aristeu, que é nome grego, sabe? Tipo, ela tá querendo mostrar que como um texto arbitrário, né, acaba por ditar as regras ético-morais das pessoas. E a cena final? O que você achou da cena final do filme? Eu acho. Cara, essa cena, pra mim, a Carolina acaba conseguindo trazer uma reflexão muito interessante, assim, pra própria jornada da Irene, né? Porque é uma cena em que ela vai estar ali sozinha, na frente daquela fornalha acesa, e pra mim passa um clima muito opressor, assim, sabe? Aquela coisa da câmera que vai continuar estática ali, quase indiferente a tudo que está acontecendo ali, que traz um peso muito, muito simbólico, né? A gente tem essa coisa da Irene gradualmente, ao longo do filme todo, sendo empurrada ali para uma degradação moral que é justificada, né? Ela tem essa coisa de precisar sobreviver. Acho que toda a família ali tem essa coisa de precisar sobreviver. Até mesmo o traficante traz traços disso, né? As escolhas, por mais moralmente ambíguas que elas sejam, tá tudo muito alinhado a essa questão do quanto essas pessoas precisam sobreviver de fato, né? Então isso acaba justificando cada uma delas. Mas, enfim, como eu ia dizendo, né? Ao longo do filme a gente vê essa degradação moral que tem uma lógica justificada ali por trás, né? De sobrevivência. Para mim, essa última cena ela acaba demonstrando ali que qualquer possibilidade de retorno foi abandonado, se é que algum dia tinha alguma possibilidade de retorno para tudo que aconteceu ao longo do filme, né? O fogo, para mim, sei lá, talvez eu esteja viajando, assim, mas parece que ele vai queimando ali meio como uma metáfora do pacto que foi feito, né? As culpas mesmo, né, que acabam sendo enterradas, e até de uma questão de uma purificação que para ela ali é impossível, né? E não tem choro, não tem grito, ela só vai aceitar. E eu acho que talvez seja essa ausência de qualquer tipo de catarse que vai trazer força ali pra cena. Pra mim, transmite muita ideia de que o inferno é uma rotina, mano. Não tem muito o que fazer, sabe? É meio que só aceitar de fato a desgraça que é a vida. É triste, assim. Sei lá, sempre deixa meio pensativo esse final. E a cena do Jean brincando com arma, né? Porque até então ele não tava brincando, ele brincava de outras coisas, subia o barranco, brincava lá, ele via televisão, e aí no final, né, ele tava com ele e o outro amiguinho dele, e aí ele tava com arma de brinquedo e ele vai e atira no amigo. É como se a violência, né, ela acabou contaminando o garoto, né? Sim, é realmente essa coisa de talvez até normalizar a violência, né? É um ambiente que, enfim, a questão moral sempre vai voltar muito, né? Quando a gente fala sobre o filme dela, mas a questão moral foi corrompida e essa violência já tá ali presente naquele cotidiano, né? Vai realmente revelar o quanto aquela família já tá submetida a essa lógica, né? E o Jean, que ainda é uma criança brincando ali com uma arma, é pesado, né? Uhum. Mas achei interessante o filme, gostei. Vamos para o próximo filme. João, qual foi o filme que você escolheu para nossa discussão? Pedágio de 2023. Antes de falarmos de Pedágio, o pessoal do Bochecine tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou a Agnes. E eu sou o Gabriel. Queríamos convidar vocês para ouvirem nosso podcast, o Bochecine. Lá nós discutimos cinema sempre por uma perspectiva política, a gente faz várias análises, falamos da história do cinema e a gente também apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Então procurem por Bochecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. A gente vê vocês por lá. Beijo. O filme foi igualmente escrito pela Carolina Markovics. Estrelam o filme Maeve Jenkins, Cauã Varenga, Tomás Aquino e Aline Marta Maia.
Sinopse. Suelen, uma cobradora de pedágio, percebe que pode usar seu trabalho para fazer uma renda extra ilegalmente. Mas é tudo por uma causa nobre entre aspas, né? Financiar a ida do seu filho à caríssima cura gay por um famoso pastor estrangeiro. Essa sinopse vem igualmente do site do Festival do Rio. Eu gostei desse filme. Eu gostei dos dois filmes, achei interessante. Eu já tinha gostado muito do Cauã, né? Nesse filme ele arrebenta, ele manda muito bem nesse filme. Gostei demais dele. E a história me lembrou um pouco aquele filme o Nunca Fui Santa. Sim. Né? Não o da Marilyn Monroe, né? Você sabe qual que é? Sim, o de cura gay, né? E eu vi ao longo também pesquisando, né, algumas coisas que esse filme fala sobre aceitação, relação das famílias, relação de como a mãe não consegue aceitar a sexualidade do filho, né, a identidade do filho, né, mas é menos por uma convicção religiosa e mais porque ela se incomoda que estão fazendo troça, que estão debochando dela e dele, né, no trabalho, ou mais por pressão da sociedade, né, que a sociedade, né, e aí ela vai fazer isso e aí a gente acaba vendo, né, que no filme, ao longo do filme, a pessoa que é mais reta, né, mais ética no filme, a pessoa que não tem distúrbios no caminho dele, é justamente a pessoa que a sociedade toda, né, ataca. Né? E aí isso me lembra, essa passagem realmente existe na Bíblia, mas parece que a pessoa tem determinadas figuras no cristianismo que não que acham que é para fazer exatamente o oposto, que é numa passagem no Novo Testamento, né, em especial no Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, né, que é no Sermão da Montanha, né, que ele está falando, né, por que vês o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que tens no teu, né, e isso é uma coisa que é tremendamente comum, assim, e não necessariamente só no cristianismo, assim, conheço gente que também não necessariamente é cristão, que gosta de fazer isso, né, eu acho que isso é uma coisa que o senso comum gosta de fazer, de ficar julgando, e eles não acham que tem que ser julgados, mas os outros, né, e aí você vê muita hipocrisia, você vê a personagem da Aline Marta, né, que é justamente quem convence a Suelen a levar o filho pro cura gay, mas ela tem os casos, né, e ainda fica ofendida quando a Suelen pega ela e o motoqueiro, assim, no flagra transando. Que absurdo, privacidade. Cara, assim, você tá no meio da rua, sabe? Você tá no matinho. Não, que absurdo. Aí e fala, não, é porque é um demônio. Isso é uma coisa também muito comum, né? A pessoa fala. Isso é uma coisa que me incomoda em alguns aspectos. Cristianismo protestante, principalmente o neopentecostal, é isso de botar as culpas que você faz no demônio. Não fui eu, foi o demônio. Cara, assim, a pessoa tem que assumir as próprias responsabilidades. Eu acho que essa foi a grande lição que a gente não aprendeu lá na queda no capítulo... A gente fala de Bíblia de novo. No capítulo 3 do Gênesis, né? Que o Deus fala, você pode comer de tudo, menos daquela árvore ali. Aí o que a Eva faz? Vai lá e pega o troço, dá pro Adão come. E aí Deus fala assim, falei pra não fazer, o que Adão fala? Ele fala, putz, errei, fui moleque? Não, ele fala assim, foi culpa da Eva. E aí ele chega pra Eva, Eva, não foi culpa minha não, foi culpa da cobra, ou seja, o homem tá sempre colocando a culpa nos outros, em vez de assumir a sua própria responsabilidade. E é isso, ela é muito mais tolerante com os próprios erros do que com as escolhas, que não é nem erro, o caso... Assim, eu posso levantar que ela traiu o marido, né? É um erro,
Em compensação, o que o Tiquinho faz não é erro nenhum, mas mesmo assim é visto como tal, né? E isso é uma coisa tremendamente comum, né? E aí você vai ver o namorado dela, namorada Suelen, né? Que ela começa achando erradíssimo que ele rouba as coisas, mas no final ela acaba ajudando ele, né? E aí você vai ver que assim, a pessoa que com maior retidão moral é justamente o Tiquinho. Mas de qualquer forma, já falei muito, já tô até sem voz. Me diz aí, João, quando foi a primeira vez que você viu esse filme? O que você achou dele na época e agora nessa revisão? Bom, eu vi ele, acho que logo no lançamento, não, logo pouco tempo depois do lançamento, porque, mais uma vez, morar no interior, você fica meio que sujeito aos torrents da vida, né? Felizmente, quase nunca chega aqui quando se trata de filme nacional. Na real, o que chega é aquilo mais comercial, que não que seja ruim, mas seria interessante dar vazão também para esses outros filmes chegarem, né, nesses espaços que talvez sejam menos reconhecidos pelos grandes exibidores aqui do Brasil. Mas, enfim, eu sinto que eu fiquei com um sentimento muito parecido com o sentimento da primeira vez ter visto Carvão, de ser um filme que consegue retratar muito bem, né, esses paradoxos, né, do Brasil. Acho que aqui a gente tem muito mais presente a questão religiosa, como você falou, né, a questão da moral cristã e da hipocrisia também, que está muito presente nessa moral cristã, da forma como ela é apresentada hoje, e que, mais uma vez, vai ressoar esse momento que a gente vive, de como a gente consegue, de como a diretora consegue, na verdade, contextualizar tudo isso a partir das vivências dessa família disfuncional, né? Então, é um olhar muito interessado ali nesse Brasil, que às vezes não é retratado, e quando é retratado, acaba ganhando alguns contornos que não são necessariamente aqueles que se interessam pela dubiedade, né, desses contornos. E aí, revisitando essa obra, eu sinto que é isso. Eu acho que toda vez que eu volto para os filmes da Carolina, eu tenho uma reafirmação desse sentimento inicial, sabe? Enfim, eu gosto da escolha dela por tornar esse filme sobre como a intolerância às vezes pode acabar sendo transvestida de afeto, porque basicamente o filme todo vai lidar muito com isso, né? Quanto a existência do Tiquinho é algo muito pouco aceitável, ainda nos dias de hoje. É curioso isso, cara. Eu sempre, acho que desde que eu voltei a estar muito presente no ambiente escolar, uma coisa me deixou muito intrigado é sobre o quanto a presença de pessoas homossexuais, ou enfim, bissexuais, pessoas que não são hétero, acabou sendo bem incorporado isso no ambiente escolar. Tomo muito como referência a época em que eu ia para a escola e que existia muito de machismo e homofobia, existia muito pouco contato com crianças ou adolescentes da mesma idade que eu à época, que já tinham isso muito, muito claro, né? E isso trouxe, acho que ao longo do tempo isso trouxe talvez uma integração. Acho que as crianças e adolescentes estão mais abertos a isso. Mas ainda assim, existe ali um gap, um espaço ali que não consegue ser recoberto e que por mais integrado que esteja, ainda não há uma integração por completo. E acho que o filme também acaba trazendo um pouco disso, assim, do quanto existem algumas barreiras ali que não foram completamente superadas, né? E aí acho que é quando a gente percebe essa intolerância que vai vir como afeto, né? Mas que a gente consegue pressupor essa intolerância pelas entrelinhas, né? E também existe uma perspectiva nesse filme que vai falar sobre o choque entre a ignorância e também um desejo de controle. E acho que esse desejo de controle também vai estar muito presente no filme, principalmente por essa questão da figura materna e de como ela tenta a todo custo proteger o filho, por mais absurda que seja ali
a saída que ela enxerga para conseguir criar essa proteção, né? Para que o filho não seja atacado, ou para que ela mesma não seja atacada por conta do filho. Só um parêntese, que você falou disso, me lembrei. Né, que tem uma cena, né, que ela chega e fala assim, não, é pra você não ser oprimido lá fora. Ele falou assim, lá fora, mãe? Pois é, cara. Ele já tá sendo oprimido dentro de casa, né? Ele não tem espaço para ser ele mesmo dentro de casa, né? Ela corta ele, ela vai tolindo ele das coisas que ele gosta de fazer, porque, isso não é coisa de homem. E a decisão mesmo dela de levar ele para uma cura já demonstra ali que, bom, se ele precisa de uma cura é porque existe algo que está de errado. Então, é muito complexo. Acho que, mais uma vez, é fácil observar essa relação, esse tipo de dinâmica aí, ao longo do Brasil todo, né? Então, é uma diretora que tem muita sensibilidade ali para conseguir escolher esses temas e tratar eles da forma mais transparente e natural possível, né? Eu acho até que, nesse filme, a Carolina, ela opta por uma linguagem que ela é mais acessível, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ela é mais aguda. E aí eu quero... talvez o que eu esteja querendo dizer com isso é que eu sinto que a direção ela vai apostar muito mais numa ironia muito amarga, assim, para revelar o quanto existe de uma violência que é bastante simbólica, mas também bastante real, que vai estar muito contida ali em alguns gestos que acabam sendo mais banais, eu acho, né? Acho que tudo isso vai construindo ali essa dinâmica e como ela realmente escolhe trazer essa abordagem nesse filme. Eu sinto que talvez em Carvão ela consegue elaborar isso de forma talvez um pouco mais sofisticada, e aqui ela opta aí por um caminho que não tem tanto essa sofisticação na forma como ela vai construir isso, mas que revela, acho que uma outra faceta ali, principalmente porque ela escolhe um tema que tem uma demarcação que é diferente do anterior, né? Mas enfim, acho que tem a questão do humor, que também está muito presente aqui. Só que diferente do primeiro filme, lá eu sinto que é um humor corrosivo, como eu disse, um humor que vai te constranger, e aqui é um humor que eu sinto que ele é mais melancólico. Se ele não vai te constranger, ele vai, na verdade, te fazer se sentir até às vezes um pouco deprimido, assim. Acho que são situações que nem sempre são as ideais ali para ter humor, mas que tem um sentido, que a diretora consegue construir ali, a partir dessas escolhas, um sentido para aquilo que está sendo colocado em tela, né? E também tem um olhar com muita atenção assim, para o sofrimento da própria personagem da Maeve, né? Que querendo ou não, ela é muito produto ali da própria formação dela, do próprio ambiente. Ela tem as limitações dela por conta do contexto em que vive, e acho que isso está muito bem justificado ali, mas ainda assim ela não vai poupar essa personagem das consequências das ações dela, né? Ela vai tomar ali algumas escolhas ao longo do filme que vão trazer consequências bastante sérias, e que acho que acaba combinando ali mais na porção final, né? A gente já imagina o que vai acontecer, porque, enfim, se tratando de um filme da Carolina, a gente pode esperar o pior, que acho que é um filme que está muito calcado ali no cenário do real, né? Não tem muito espaço para que você possa divagar ou imaginar algo diferente do real, e aqui acho que ela se mantém muito fiel a essa tradição de nunca perder os pés no chão. Ela sempre consegue trazer isso ali da forma mais crua possível. E eu gosto também muito da fotografia. Eu acho que a fotografia ela vai trazer ali o que vai acabar fechando muito bem essa obra, que é uma fotografia que favorece muito esses ambientes mais fechados, mais enclausurados, em tons que são frios e que vão reforçar esse sentimento de aprisionamento e também de desconexão. Acho que isso vai acabar aparecendo ali ao longo do filme todo, né? Enfim, acho que só para poder finalizar ali, acho que tem um conflito entre a mãe e o filho, mas que nunca é tratado como o núcleo dramático, né, do filme. Acho que tem outras questões que acabam assumindo ali a centralidade
do que é trabalhado. Mas eu sinto que esse embate que existe, né, esse conflito entre mãe e filho, aparece como uma metáfora do Brasil contemporâneo mesmo, né? Um país que vai lutar contra si mesmo. Essa disputa, acho que entre esses dois, essa coisa de não conseguir se aceitar o filho, aceitar que existe de diferente no filho, se assemelha muito, se espelha muito com o que a gente vê no Brasil hoje, essa busca, né, essa vontade de mudar o que, enfim, que não tem nada de errado. Acho que acho que o filme sintetiza muito bem esse misto de sensações. Mais uma vez, é um filme que gosto, assim, apesar de ser um filme desconfortável, é um filme que eu gosto bastante. Você falou nisso, nessa separação dos dois Brasis, né? De um que não consegue aceitar, do outro, né? Que não consegue que o outro aceite sua identidade. E aí talvez essa é a figura do pedágio, né? Porque o pedágio normalmente significava para se separar dois espaços, né? Então talvez o pedágio seja justamente algo que esteja entre esses dois lados do Brasil. Porra, matou a pau, Thiago. Eu acho que eu não tinha pensado por essa perspectiva, mas agora faz todo sentido. Porque eu acho que, assim, apesar de ter todo esse conflito, né, ele não é realizado, como você falou, porque os dois se amam, né? Você vê dois exemplos, porque no final das contas, assim, tipo, a Suelen, ela não quer que o filho sofra na mão dos homofóbicos, ela acaba assumindo uma postura homofóbica, né? Mas no final das contas, o que eu tô falando que eles se amam, eu vou dar dois exemplos, né? No primeiro, isso a própria Carolina vai falar, né? Que eles estão discutindo, ela quer saber que raio é esse show que ele está ensaiando, que raio de ensaio é esse, e ele tenta desconversar, e ela insiste, aí ela acende um cigarro, e aí ele vai e tira a foto, né, com ela fumando, né, e a fumaça da fábrica saindo, né, do cigarro, né, e aí eu acho que a Carolina até fala assim, não, se fosse uma relação comum, uma relação, se ela fosse uma mãe durona, né, ela ia falar assim, cala a boca, moleque, eu tô falando sério, né, e ela não faz isso, ela entra no jogo do Tiquinho, né, e um outro aspecto agora do lado do Tiquinho é que ele tá lá conversando com o Rick, e aí ele reclamando de como a mãe é intolerante e tal. Aí ele falou assim, por que você não larga ela? Por que você não sai de casa? É você que paga as contas, é você que sustenta, é você que faz tudo. Você não precisa dela, por que você não vai embora? E a resposta é óbvia, né? Porque ele ainda gosta da mãe. Yeah. Né? Ele tá magoadíssimo do porquê que tá acontecendo com ela. É aquilo, uma coisa que ela fala também, né? Que a sociedade já é duro bastante com a Suelen, né? E eu acho que aí no final ela acaba reproduzindo essa dureza, né? Porque você vê que, assim, tipo, ela é uma mãe solteira, né? Não se fala do pai do Tiquinho, né? Ela vive num emprego horroroso, ela sofre assédio moral, né? E ela vê que, assim, a gente vive num país racista e o quanto as pessoas vão ser ainda mais cruéis com o Tiquinho, né? Porque o Tiquinho é negro e como uma pessoa preta ele é mais sujeito ao preconceito, ao racismo, e ainda mais se for gay, né? Ela tem esse medo, esse pavor, né? E aí a Carolina até fala que ela acaba se culpando, né? Porque ela acha que justamente a ausência de uma figura masculina é que desvirtuou, entre aspas, o Tiquinho. Eu acho que não tem essa frase no filme, mas serviu para Maeve compor o personagem. Então, apesar desse conflito, você vê que essas duas partes se gostam, se amam, né? E a gente vê que a incapacidade da Maeve, da Suelen, de abrir o coração e
aceitar o Tiquinho como ele é. Mas você falou da fotografia, e eu acho que o único momento que você tem uma coisa menos acinzentada é justamente pelos olhos do Tiquinho, né? O Tiquinho tá com os óculos, e aí a gente vê as coisas cor-de-rosa, e aí depois a gente vê com os óculos. E o pastor, né? A escolha do pastor ser português também me causou estranhamento. Você vê que, assim, os dois... Assim, o principal catalisador, assim como no Carvão, é a personagem da Aline Marta, mas os dois responsáveis, por assim dizer, são dois estrangeiros, né? Perguntaram para ela também achou curioso, mas não foi de propósito. Pensado. Não. E eu achei interessante que o próprio pastor, ele várias vezes fala, né, que ele também busca, né, combater os desejos que ele tem, né? Então, mostra também que o pastor, pelo menos para o público, ele não se aceita. Sim. Por que eu falo pelo menos para o público? Porque no clímax do filme, que é quando os namorados da Suelen resolve assaltar, né? Ela precisa do dinheiro, juntar dinheiro para pagar a cura gay do filho, e aí ela aceita que o namorado, né, assalte e tal, para bancar esse tratamento, entre aspas, e aí no clímax você vai ter ele assaltando justamente o pastor, e o chefe do namorado diz que está querendo um relógio assim assado, e aí ele fala para Suelen vê alguém dando dinheiro com esse relógio, e aí ela dá a dica e o pessoal vai assaltar, e aí mal sabia que era o motorista do pastor. Aí eu falei assim, cara, motorista nenhum tem esse... Imagina, eu sou multimilionário, eu vou dar para o meu motorista um Rolex. Nem fudendo, né? É namorado, né? Com certeza, no mínimo. É namorado, né? Então, eu fiquei assim, cara, esse daí é o namorado do pastor, esse cara, né? Então porque o pastor várias vezes fala de como ele ainda luta para vencer os desejos, mas é papo furado, porque ele tem um namorado. Sim. Né? E aí isso me chamou a atenção, eu falei assim... Cara, mas faz todo sentido. Né? E aí reforça muito, né, a crítica que ela quer construir ali sobre essa questão da hipocrisia, né, que vem acompanhada dessa moralidade cristã que, enfim, quer impor sobre os outros aquilo que você enxerga como ideal, aquilo que você enxerga como sagrado, enfim, como ordem divina. E, não sei, acho que acaba dando aí uma outra camada ainda pro filme, né? Uhum. E assim, ela também disse que... eu vejo que ela é muito criativa, né? Porque ela fez o versículo bíblico lá no Carvão, e nesse daí ela inventou. Assim, essa terapia lá do pastor não existe, assim, ela que inventou, assim, um cara com massinha de modelar, falando assim, não, então... Você tá vendo um pênis, você faz uma faxina. Eu prefiro peitos. E aí foi isso daí me lembrou no Santo, que tinha umas coisas assim, né? E ela que inventou, ela falou assim: não pesquisei, não, porque imagina, deve ser horrível ver essas coisas na realidade, né? Então ela resolveu, né? O final é bem agridoce, né? O final do filme, a cena do final, que a gente vê, a gente acha, né, que o Tiquinho tá realizando, porque no final das contas ele fazia essas coisas porque ele gostava, né? Ele que nem a gente, que assim, faz as coisas porque gosta, porque ele não deve ganhar rios de dinheiro fazendo aqueles vídeos que ele fazia,
né? E aí no final mostra mais ou menos isso, né? Que ele tá lá cantando, a gente acha que ele tá cantando num espetáculo, aí você vai ver que não é bem assim. E aí você vai ver a Suelen olhando pra ele, né? E é um olhar meio que a gente não sabe o que que ela tá querendo mostrar com esse olhar, né? Elas estavam conversando, né? Ela viu uma entrevista com as duas e a Carolina falou assim: não, a Maeve pediu pra. Eu posso fazer posso dar um sorriso? Não, não vai dar ser assim pra não dar assim, não dar pro público aquilo que você quer que passar, sabe? Tipo, vai ser uma coisa meio enigmática. E porque é assim, né? Porque a gente não sabe porque ela foi presa. A gente falou que ia dar spoiler. Foi presa, tá sem emprego. Quem arranjou o emprego para ela foi o próprio Tiquinho, né? E é um emprego de gente que serve comida num self-service. É uma coisa meio inútil também, porque assim, eu não conhecia gente que serve comida. Não sei, eu já vi garçom, mas gente que tá lá servindo vai ser self-service. Estranho, né? Eu nunca vi ninguém servindo assim, mas eu acho que talvez queira retratar também a inutilidade do serviço dela também. Pois bem, está satisfeito? Satisfeito, Thiago. Então, vamos falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Esse tem na Netflix mesmo. É um filme chamado Abraço de Mãe. É um filme nacional e é um filme de horror. O filme ele vai se passar aí no Rio de Janeiro, durante uma tempestade que aparentemente parece ser uma tempestade histórica, em 96. E a trama ela vai acompanhar a Ana, que é vivida pela Marjorie este ano, e ela é uma bombeira que acaba sendo chamado, ela e sua equipe, né, para tentar evacuar um asilo que está praticamente pronto ali para desabar. E aí o que aparentemente deveria ser uma missão simples, né, e rápida, você só vai ali tirar os velhinhos e velhinhas desse asilo, se transforma aos poucos ali num pesadelo, né, quando ela começa a perceber que aparentemente aqueles pacientes do local eles não querem ser salvos. E tem alguma coisa muito sinistra acontecendo por ali. E aí, conforme essa tempestade vai ganhando força, ela e a equipe são obrigados a ficar ali. E a Ana vai acabar tendo que confrontar não só aqueles riscos físicos, né, que o próprio ambiente oferece, e além disso também os pacientes, mas também alguns traumas do passado dela. Não, cara, e é legal ver o Brasil se aventurando aí pelo cinema de gênero. Esse aqui é um filme de horror cósmico, assim, que vai full em HP Lovecraft. E eu adorei, é um desses filmes que não acabei trombando meio aleatoriamente quando tava vendo algumas coisas do ano passado e adorei, muito bom. Legal. Eu tava imaginando, mas eu acho que não, porque se fosse a chuva de 2010, seria aquela da chuva Castigos Cariocas. Sim. Sérgio Cabral, Tartaruga Xuxa. Cara, esse vídeo é maravilhoso. Vai tá lá, ele faz a Marjorie chiando fazendo esse cara. Pô, não me dá ideia. Vou mandar o roteiro pra ela. Você tem algum meio de contato, João? Isso de sempre, cara. Vocês podem me encontrar no Instagram, que é o @João_Neto_. Tem as minhas páginas no Instagram e no TikTok também, que é o @Cineratos. Esse filme que eu indiquei, O Abraço de Mãe, tem o comentário também que saiu essa semana. Então, depois de você assistir, se puder, vai lá dar uma conferida no que eu achei sobre o filme. E também tô no nosso não tão querido assim falecido Twitter, que é o @João_Neto93. Agradeço muito a participação do João e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareta, eu sou o Thiago. De Jaú, eu sou o João Neto. E este foi o podcast Ponto Cego.